Um engarrafamento. Um carro capota no cruzamento. Entre gritos e fumaça, um menino de 9 anos corre, abre a porta e puxa o motorista inconsciente. Minutos depois, a mãe chega desesperada e congela. É o homem que a deixou sozinha na clínica de aborto 9 anos atrás. Como o destino os reuniu assim? E o que acontece quando o passado volta na forma de uma vida que ele tentou apagar? Curta o vídeo, inscreva-se e comente. Você acredita que o destino sempre cobra e perdoa na hora certa? O cheiro de desinfetante impregnava cada corredor do Hospital São Lucas, mas Helena Fernandes já nem percebia mais. Depois de 3 anos trabalhando ali, aquele aroma medicinal havia se tornado parte dela, grudado em sua pele como uma segunda natureza. Seus passos ecoavam pelo piso gelado enquanto carregava a bandeja com medicamentos para o quarto 312. Era mais um plantão noturno que se estendia madrugada adentro, mais uma noite em que o cansaço pesava em seus ombros como chumbo derretido. Aos 25 anos, Helena possuía aquela beleza discreta que chamava atenção sem esforço. Cabelos castanhos sempre presos em um coque prático, olhos cor-de-mel que brilhavam com determinação e um sorriso que conseguia acalmar até os pacientes mais nervosos. Sua vocação para cuidar era genuína, nascida de uma necessidade profunda de fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que isso significasse trabalhar dobrado para pagar as contas do pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova. Naquela madrugada de setembro, enquanto verificava os sinais vitais de uma senhora que dormia profundamente, Helena ouviu passos firmes se aproximando pelo corredor. Virou-se e sentiu o ar escapar dos pulmões. Era ele novamente. Dr. Ricardo Vasconcelos caminhava com aquela postura confiante que fazia todas as enfermeiras suspirarem baixinho. O jaleco branco impecável, contrastando com seus cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas. Aos 42 anos, Ricardo era o tipo de homem que comandava respeito apenas por entrar em uma sala. "Boa noite, enfermeira Helena." Sua voz grave e aveludada cortou o silêncio do corredor como uma carícia. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela sensação estranha que vinha acontecendo cada vez mais frequentemente nas últimas semanas. "Doutor Vasconcelos", respondeu ela, tentando manter a voz firme. "Plantão longo hoje?" Ele parou ao seu lado, tão próximo que ela podia sentir o aroma suave de seu perfume masculino misturado com o cheiro familiar do hospital. Uma cirurgia complicada. 7 horas na sala de operação. Ricardo passou a mão pelo rosto e Helena notou as linhas de cansaço ao redor de seus olhos azuis penetrantes. "Preciso de um café. Você se importaria de me fazer companhia?" O coração de Helena disparou. Nos últimos meses, esses encontros casuais haviam se tornado mais frequentes. Começou com consultas sobre procedimentos, evoluiu para conversas sobre casos difíceis e agora ela mal conseguia dormir pensando nele. Sabia que era uma loucura. Ele era um cirurgião renomado, formado nas melhores universidades, com uma reputação impecável. Ela era apenas uma enfermeira que havia lutado para se formar à noite enquanto trabalhava de dia. "Claro", murmurou ela, sentindo o calor subir para suas bochechas. A copa do hospital estava vazia naquele horário. Helena preparou o café enquanto Ricardo se apoiava no balcão, observando-a em silêncio. Seus dedos roçaram quando ela entregou a xícara, e dessa vez nenhum dos dois fingiu que foi acidental. A eletricidade entre eles era quase palpável, espessa como o vapor que subia da bebida quente. "Helena", ele disse seu nome como se fosse uma prece. "Você deve saber que nós... Eu sei", ela interrompeu, sua voz mal passando de um sussurro. "Sei que isso é complicado. Mais do que complicado." Ricardo colocou a xícara na mesa
e se aproximou dela. Seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez tremer. Minha vida é meu trabalho. Sempre foi. Dediquei cada minuto dos últimos 20 anos para chegar onde estou. Helena engoliu em seco, sentindo o cheiro de sua pele, o calor que emanava de seu corpo. E eu sou apenas uma enfermeira que pode complicar tudo isso. Você não é apenas nada, ele murmurou, levantando a mão para tocar seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele fria. Você é extraordinária. O beijo aconteceu como se fosse inevitável, como duas peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Helena sentiu-se derreter nos braços dele, todo o mundo desaparecendo ao redor. O gosto do café em seus lábios, a textura áspera de sua barba por fazer contra sua pele, o som de sua respiração acelerada, tudo se misturava em uma sinfonia de sensações que a deixavam tonta. Quando se separaram, Helena estava ofegante. Ricardo apoiou a testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo. Isso não pode acontecer, ele murmurou, mas suas mãos ainda seguravam seu rosto com ternura. Eu sei, ela respondeu, mas já sabia que era tarde demais. Já havia se apaixonado perdidamente por aquele homem complicado e inacessível. Os meses que se seguiram foram como viver um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Encontros furtivos durante os intervalos, mensagens de texto apagadas rapidamente, olhares carregados de promessas atravessando os corredores do hospital. Ricardo era um amante atencioso e apaixonado, mas sempre mantinha uma parede invisível entre eles, como se uma parte dele estivesse constantemente calculando os riscos. Helena se entregou completamente, ignorando os sinais de alerta que sua razão insistia em apontar. Quando ele cancelava encontros na última hora por causa de cirurgias inesperadas, ela entendia. Quando ele não podia ser visto com ela em público, ela aceitava. Quando ele evitava falar sobre o futuro, ela fingia que não importava. Até que uma manhã, 3 meses depois daquele primeiro beijo, Helena acordou com um enjoo terrível. Correu para o banheiro e vomitou tudo o que havia comido no dia anterior. Sentada no chão frio do banheiro, com o gosto amargo na boca, uma realização gelada tomou conta de seu peito. Sua menstruação estava atrasada há 2 semanas. O teste de farmácia confirmou seus medos. 2 listrinhas rosa que mudaram sua vida para sempre. Helena ficou sentada na beirada da cama, olhando para o objeto de plástico em suas mãos trêmulas, sentindo como se o mundo tivesse parado de girar. Um bebê. Ela estava grávida do homem que mal assumia namorar com ela. As lágrimas vieram devagar, misturando medo, alegria e pânico em uma confusão de emoções que a deixava sem ar. Uma parte dela, uma parte pequena mas feroz, se alegrava com a ideia de carregar o filho de Ricardo. Mas a realidade era implacável. Como ele reagiria? Um homem que havia construído sua vida inteira em torno da carreira, que media cada movimento pela reputação que havia levado décadas para construir. Helena passou 2 dias ensaiando como contar, imaginando cada possível reação dele. Talvez ele ficasse surpreso no início, mas depois se alegraria. Talvez ele visse isso como uma oportunidade de formar uma família, de ter algo real além do trabalho obsessivo. Talvez, finalmente, ele estivesse pronto para assumir o relacionamento publicamente. Na quinta-feira à noite, ela o encontrou no consultório dele, depois do expediente. Ricardo estava assinando papéis, concentrado. Uma pequena ruga de preocupação marcando sua testa. Ela bateu na porta entreaberta e ele levantou os olhos, sorrindo daquele jeito que sempre fazia seu coração acelerar. Helena, amor. Pensei que você já tivesse ido embora. Ele se levantou e veio em sua direção, mas ela recuou instintivamente. Preciso conversar com você, ela disse, sua voz saindo mais tensa que pretendia.
Ricardo parou, estudando sua expressão com aquele olhar clínico que ela conhecia tão bem. Aconteceu alguma coisa? Você parece pálida. Helena respirou fundo, sentindo o cheiro familiar de papel e desinfetante que impregnava o consultório. Ricardo, nós vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena viu a cor drenar do rosto dele, viu seus olhos se estreitarem como se ela tivesse acabado de lhe dar um diagnóstico terminal. Por um momento interminável, ele apenas a encarou, e ela podia quase ouvir os pensamentos correndo freneticamente em sua mente. Tem certeza? Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Tenho. Fiz 3 testes diferentes. Ricardo se afastou dela, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero que ela nunca havia visto antes. Quando ele se virou para encará-la novamente, seus olhos estavam duros, distantes, como se ele tivesse colocado uma máscara. Você sabe o que isso significa para mim? As palavras saíram cortantes como lâminas. Eu tenho uma reputação, 20 anos construindo minha carreira, meu nome. E agora isso. Helena sentiu como se ele tivesse lhe dado um soco no estômago. Isso? É assim que você chama nosso filho? Nosso? Ricardo riu, mas não havia humor em sua voz. Helena, você está sendo ingênua. Nós não somos nada oficial. Foi apenas diversão. Você sabia disso desde o começo. As palavras a atingiram como chicotadas. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Diversão? Todo esse tempo foi só diversão para você? Vá resolver isso sozinha, ele disse friamente, voltando-se para a mesa como se ela já não estivesse mais ali. Eu tenho contatos. Posso dar o dinheiro, só resolva. Helena ficou parada por um momento, observando o homem que ela amava desesperadamente se transformar em um estranho gelado e cruel. O cheiro do consultório, que antes a reconfortava por lembrar dele, agora a enjoava. Ela girou nos calcanhares e saiu, suas pernas tremendo tanto que mal conseguia caminhar. No corredor, encostou-se contra a parede fria e finalmente deixou as lágrimas caírem. Soluços mudos sacudiam seu corpo enquanto a realidade a atingia como ondas violentas. Estava sozinha, completamente sozinha, com uma vida crescendo dentro dela e um futuro que de repente parecia impossível de imaginar. O som da chuva, batendo contra a janela do pequeno apartamento, ecoava como uma sinfonia melancólica, que combinava perfeitamente com o estado de espírito de Helena. Já fazia 3 dias desde a conversa devastadora no consultório de Ricardo, e ela ainda sentia o gosto amargo de suas palavras na boca, como um remédio que se recusava a ser engolido. Sentada na beirada da cama, com o cartão de uma clínica particular entre os dedos trêmulos, ela observava a chuva escorrer pelo vidro embaçado, cada gota parecendo carregar o peso de uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. A Clínica Santa Teresa ficava do outro lado da cidade, um prédio discreto de tijolos vermelhos que Helena havia encontrado através de uma busca desesperada na internet durante uma madrugada insone. O site prometia discrição absoluta, atendimento humanizado e procedimentos seguros. Palavras frias que tentavam amenizar a realidade do que acontecia entre aquelas paredes. Helena havia ligado na manhã anterior, sua voz tremendo tanto que precisou repetir seu nome 3 vezes para a recepcionista entender. Consulta marcada para sexta-feira, 10 horas da manhã. A voz profissional do outro lado da linha havia confirmado. A senhora precisará chegar 1 hora antes para preencher os formulários e conversar com nossa psicóloga. Agora, na quinta-feira à noite, Helena sentia como se estivesse à beira de um precipício. Cada fibra de seu ser gritava que aquilo estava errado, mas a voz fria de Ricardo ecoava incessantemente em sua mente.
Vá resolver isso sozinha. As palavras tinham se transformado em uma ordem, uma sentença que ela se sentia obrigada a cumprir. O apartamento estava silencioso. Sua irmã Carla havia saído para encontrar as amigas, sem saber do drama que se desenrolava no quarto ao lado. Helena havia cogitado contar para ela, mas como explicar que havia se apaixonado por um homem casado com o próprio ego, que havia apenas como uma diversão descartável? A vergonha queimava em seu peito como ácido. Na cozinha minúscula, Helena preparou um chá de camomila que não conseguiu beber. O aroma doce da erva a enjoava, assim como quase todos os cheiros haviam começado a fazer nas últimas semanas. Sintomas que agora ganhavam um significado devastador. Seu corpo já estava mudando, adaptando-se para abrigar a vida que crescia dentro dela, mesmo que sua mente ainda lutasse para aceitar a realidade. O telefone tocou, fazendo-a pular. Por um momento insano, seu coração disparou com a esperança de que fosse Ricardo. Talvez ele tivesse refletido, talvez tivesse percebido o erro terrível que havia cometido. Mas o número na tela pertencia à sua mãe, ligando de Ribeirão Preto como fazia toda quinta-feira à noite. "Filha, como você está?" A voz calorosa de Dona Marta atravessou a linha, carregada daquele amor incondicional que sempre conseguia acalmar Helena, mesmo nos momentos mais difíceis. "Estou bem, mãe," Helena mentiu, sua voz soando estranha até para seus próprios ouvidos. "Você parece cansada. Está se alimentando direito? Esses plantões noturnos são muito puxados." As lágrimas vieram sem aviso. Helena segurou o telefone com força, lutando para não desabar completamente. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa." "O que foi, meu amor? Aconteceu alguma coisa?" Por um momento, Helena quase contou tudo. Quase despejou toda a dor, toda a confusão, todo o medo no colo virtual de sua mãe. Mas então se lembrou das palavras que Dona Marta sempre repetia: "Um filho é a maior bênção que uma mulher pode receber." Como explicar que ela estava prestes a descartar essa bênção por causa de um homem que não a valorizava? "Não, mãe, só estou cansada mesmo. Prometo que vou cuidar melhor de mim." Depois de desligar, Helena se sentiu ainda mais sozinha. Caminhou até o banheiro e observou seu reflexo no espelho manchado. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, sua pele pálida como papel. Tocou a barriga ainda lisa, tentando imaginar uma vida crescendo ali dentro. Uma vida que carregaria os genes de Ricardo, seus olhos azuis talvez, sua inteligência certamente. A madrugada chegou sem que ela conseguisse dormir. Helena ficou deitada olhando para o teto, contando as rachaduras na tinta velha como se fossem estrelas em um céu particular. A cada hora que passava, o encontro na clínica se aproximava como uma sentença inevitável. Às 6 da manhã, ela desistiu de fingir que conseguiria descansar e se levantou para tomar um banho. A água quente cascateando por seu corpo proporcionou um alívio temporário. Helena fechou os olhos e, por um momento, permitiu-se imaginar uma realidade diferente. Uma realidade onde Ricardo havia reagido com alegria à notícia, onde eles estavam planejando juntos o futuro, escolhendo nomes e decorando um berçário. Mas a fantasia se desfez rapidamente, substituída pela lembrança cruel de seus olhos frios e sua voz cortante. O táxi que Helena chamou chegou pontualmente às 8h30. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, tentou puxar conversa sobre o tempo, mas ela apenas murmurou respostas monossilábicas, olhando pela janela as ruas de São Paulo passarem como um filme em câmera lenta. O trânsito matinal estava pesado, e ela se pegou torcendo secretamente para que houvesse um engarrafamento tão grande que a fizesse perder o horário. "É aqui, moça," o motorista anunciou, parando em frente ao prédio de tijolos vermelhos que ela havia visto apenas em fotos. Helena pagou a corrida com mãos trêmulas e saiu do carro. A clínica era exatamente como imaginara.
discreta, quase invisível entre os outros edifícios da rua. Uma placa pequena e elegante identificava o local como Centro Médico Santa Teresa, Saúde da Mulher. Palavras cuidadosamente escolhidas para mascarar a realidade do que acontecia ali dentro. A sala de espera era pintada em tons suaves de bege e rosa, com quadros abstratos nas paredes e uma música instrumental baixa tocando no fundo. Outras mulheres estavam ali, algumas acompanhadas, outras sozinhas como ela. Helena reparou em uma garota que não devia ter mais de 16 anos, sentada ao lado de uma mulher mais velha, que provavelmente era sua mãe. A menina chorava baixinho, e Helena sentiu seu próprio coração se apertar. Helena Fernandes, uma enfermeira de jaleco rosa, chamou seu nome com voz suave. Helena se levantou, suas pernas bambas como gelatina. Seguiu a enfermeira por um corredor longo e iluminado, o cheiro de desinfetante trazendo memórias dolorosas do hospital onde trabalhava, onde havia conhecido Ricardo, onde tudo havia começado. Primeiro, a senhora vai conversar com nossa psicóloga. A enfermeira explicou, parando em frente a uma porta com uma placa dourada. É procedimento padrão. Depois, se decidir prosseguir, a conduziremos para a consulta médica. A psicóloga era uma mulher de meia idade com cabelos curtos e olhos gentis. Doutora Silvia, segundo a placa em sua mesa. Ela gesticulou para que Helena se sentasse em uma poltrona confortável e pegou uma prancheta com formulários. Helena, antes de começarmos, quero que saiba que este é um espaço seguro. Doutora Silvia disse, sua voz calma e acolhedora. Pode falar abertamente sobre seus sentimentos, suas dúvidas, não há julgamento aqui. As perguntas começaram simples: idade, profissão, estado civil, mas gradualmente se tornaram mais pessoais, mais difíceis de responder. Helena se ouviu contando sobre Ricardo, sobre o relacionamento secreto, sobre a reação dele à gravidez. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com lágrimas que ela não conseguia mais conter. E como você se sente em relação ao bebê? Doutora Silvia perguntou gentilmente. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Como se sentia? Era uma pergunta que ela havia evitado fazer a si mesma. Eu não sei. Estou confusa, com medo. Medo do quê, especificamente? De criar um filho sozinha, de não ter condições financeiras, de... Helena hesitou, então sussurrou. De amá-lo demais e ele crescer se perguntando por que o pai não o quis. Doutora Silvia fez algumas anotações. Então colocou a prancheta de lado e se inclinou para a frente. Helena, posso fazer uma pergunta? Se as circunstâncias fossem diferentes, se você tivesse apoio, se sua situação financeira fosse estável, você gostaria de ter este bebê? A pergunta atingiu Helena como um raio. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu, porque no fundo ela sabia a resposta. Desde que descobrira a gravidez, havia um cantinho secreto de seu coração que se alegrava com a ideia de ser mãe. Mesmo em meio ao caos e ao desespero, havia algo primitivo e poderoso dentro dela, que queria proteger e nutrir a vida que crescia em seu ventre. Eu acho que sim, ela admitiu finalmente, a voz mal passando de um sussurro. Então, talvez você precise de mais tempo para pensar. Esta não é uma decisão que precisa ser tomada hoje, sob pressão. Mas Helena balançou a cabeça. Ele foi muito claro. Não quer saber de criança. E eu não posso obrigá-lo a ser pai. Ah, mas você pode escolher ser mãe, independentemente da escolha dele. As palavras ecoaram na mente de Helena enquanto ela era conduzida para a sala de exames. A médica, uma mulher mais velha de cabelos brancos, explicou o procedimento com detalhes clínicos que pareciam distantes e irreais. Helena se vestiu com um avental hospitalar, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia amarrar os laços. Deitada na maca fria, olhando para o teto branco e estéril,
Helena fechou os olhos e tentou se preparar mentalmente. Era só um procedimento médico, ela repetia para si mesma. Algumas horas de desconforto e depois tudo voltaria ao normal. Ela poderia seguir em frente, esquecer Ricardo, reconstruir sua vida. Tem certeza? A médica perguntou, sua voz ecoando na sala silenciosa. Aquelas duas palavras simples perfuraram a névoa de determinação forçada que Helena havia construído ao redor de si mesma. Tem certeza? Ela estava? Realmente estava disposta a abrir mão da única coisa boa que havia resultado de seu relacionamento com Ricardo? Estava disposta a negar a uma criança inocente o direito de existir por causa da covardia de seu pai? De repente, uma onda de náusea a atingiu, não por causa da gravidez, mas por causa da enormidade do que estava prestes a fazer. Helena se sentou abruptamente na maca, suas mãos voando para a barriga em um gesto instintivamente protetor. Eu não posso, ela ofegou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Desculpe, eu não posso fazer isso. Saiu correndo da sala ainda vestindo o avental hospitalar, ignorando os chamados da enfermeira. Nos corredores da clínica, outras mulheres a observaram com olhares de surpresa e compreensão. Helena recuperou suas roupas, se vestiu rapidamente e correu para a rua. O ar fresco de São Paulo nunca havia sido tão bem-vindo. Helena respirou profundamente, sentindo como se estivesse acordando de um pesadelo terrível. Na calçada em frente à clínica, ela colocou as mãos na barriga e falou baixinho, como se a criança já pudesse ouvi-la. Se ele não quis ser seu pai, eu vou ser sua mãe por 2. Prometo que vou te amar o suficiente para compensar a ausência dele. O ônibus de volta para casa estava lotado, mas Helena mal notou o aperto e o calor. Seu coração batia com uma determinação que ela não sentia há dias. Seria difícil, seria assustador, mas ela faria isso. Criaria seu filho com dignidade e amor, mesmo que significasse fazê-lo sozinha. Quando chegou ao apartamento, Carla estava na cozinha preparando o almoço. Ela olhou para Helena com curiosidade, notando seus olhos vermelhos e sua expressão transformada. Aconteceu alguma coisa? Carla perguntou, deixando a colher de lado. Helena abraçou a irmã mais nova, sentindo o cheiro familiar de seu shampoo de morango. Vai acontecer, ela disse, sua voz firme pela primeira vez em dias. Algo maravilhoso vai acontecer. O alarme tocou às 5h30 da manhã, como todos os dias nos últimos 9 anos. Helena abriu os olhos lentamente, seu corpo protestando contra mais uma noite mal dormida. O segundo emprego na clínica particular a obrigava a dormir apenas 4 horas por noite. Mas as contas não se pagavam sozinhas. Ao seu lado, Gabriel dormia profundamente, seus cabelos castanhos bagunçados no travesseiro, o rosto angelical relaxado em sonhos que ela esperava serem doces e livres de preocupações. Levantou-se em silêncio, evitando pisar nas tábuas que rangiam do assoalho velho. O apartamento de 2 quartos no bairro da Vila Madalena não era luxuoso, mas era deles. Cada móvel, cada eletrodoméstico havia sido conquistado com muito suor e sacrifício. As paredes descascadas contavam histórias de alegrias e dificuldades, de noites em que o dinheiro era curto e de manhãs em que o amor abundava. Na cozinha minúscula, Helena preparou o café enquanto organizava mentalmente o dia. Plantão no hospital das 6 às 2. Correria para buscar Gabriel na escola. Algumas horas em casa para ajudá-lo com os deveres. Depois, mais 6 horas na clínica particular. Era uma rotina exaustiva que ela repetia há anos, mas que permitia dar ao filho as oportunidades que ela nunca teve. Gabriel acordou com o cheiro do café, seus olhos cor de mel se abrindo lentamente. Aos 9 anos, ele já havia desenvolvido uma personalidade marcante que combinava a sensibilidade da mãe com uma determinação férrea que parecia vir de lugar nenhum. Era um menino doce, mas decidido, curioso sobre tudo e todos ao seu redor.
Bom dia, mãe, ele murmurou, esfregando os olhos enquanto caminhava até a cozinha em seu pijama de dinossauros favorito. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Helena beijou sua testa, inalando o cheiro reconfortante de seu cabelo desarrumado. Sonhei que era paramédico e salvava pessoas de um prédio pegando fogo. Gabriel contou animadamente, seus olhos brilhando com a lembrança. Eu carregava uma senhora nas costas e todo mundo aplaudia. Helena sentiu o coração se apertar. Desde pequeno, Gabriel demonstrava uma fascinação inexplicável por salvar pessoas. Brincava de ser médico, bombeiro, enfermeiro, sempre inventando cenários onde alguém precisava de ajuda, e ele era o herói. Talvez fosse influência de vê-la trabalhar no hospital, ou talvez fosse algo mais profundo, uma vocação que nascia da alma. Que sonho lindo, filho! Quem sabe um dia você realmente se torna paramédico. Vou ser sim, Gabriel afirmou com a convicção absoluta das crianças. Vou salvar todo mundo que precisar. Enquanto preparava o lanche escolar, Helena observou o filho comer seus cereais com concentração total. Gabriel tinha o hábito peculiar de separar os pedaços por cor antes de comer, uma mania que a divertia e a tranquilizava ao mesmo tempo. Era uma criança organizada, responsável além da idade, provavelmente resultado de ter crescido observando a mãe batalhar sozinha. O caminho para a escola era feito a pé, uma caminhada de 15 minutos que Helena adorava. Era o momento em que conversavam sobre tudo, quando Gabriel compartilhava suas descobertas e ela podia, por alguns minutos, esquecer as preocupações financeiras e simplesmente ser mãe. Mãe, por que você nunca fala do meu pai? A pergunta veio de repente, como uma pedra atirada em um lago tranquilo. Helena quase tropeçou. Era uma questão que Gabriel fazia cada vez com mais frequência e que ela nunca soube responder adequadamente. Como explicar para uma criança que o pai dela havia rejeitado sua existência antes mesmo que ela nascesse? É complicado, meu amor. Ela respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes, os adultos fazem escolhas que machucam e seu pai escolheu não fazer parte da nossa vida. Mas ele sabe que eu existo. A inocência da pergunta cortou Helena como uma lâmina. Sabe? E mesmo assim ele não quer me conhecer? Helena parou de andar e se ajoelhou na calçada, ficando na altura dos olhos do filho. Pessoas passavam ao redor, apressadas para seus compromissos matinais, mas naquele momento só existiam eles dois. Gabriel, escute bem o que vou te dizer. O fato de seu pai não estar aqui não tem nada a ver com você. Você é perfeito, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Se ele não consegue ver isso, a perda é dele, não nossa. Gabriel assentiu solenemente. Mas Helena viu a tristeza passar por seus olhos como uma nuvem escura. Era uma dor que ela carregava também, a responsabilidade de ter que ser pai e mãe ao mesmo tempo, de tentar preencher um vazio que não era dela fazer. Na escola, Gabriel correu para encontrar os amigos, sua tristeza momentânea substituída pela alegria natural da infância. Helena o observou se misturar ao grupo de crianças e suspirou. Pelo menos ali, ele era apenas uma criança normal, sem ter que carregar o peso de ser diferente por ter uma família incompleta. O hospital estava mais movimentado que o normal quando ela chegou. Uma colisão entre dois carros na madrugada havia trazido várias vítimas para a emergência e a equipe trabalhava em ritmo frenético. Helena se integrou automaticamente à rotina, suas mãos experientes cuidando de ferimentos, administrando medicamentos, oferecendo conforto a pacientes assustados. Durante o intervalo do almoço, ela se permitiu 5 minutos de descanso no terraço do hospital. O sol de meio-dia era forte, mas a brisa trazia um alívio bem-vindo. De lá de cima, podia ver a cidade se estendendo em todas as direções. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, enfrentando seus próprios desafios.
Foi então que viu um carro familiar entrando no estacionamento médico. Um BMW preto que ela reconheceria em qualquer lugar. Seu coração disparou e sua boca ficou seca. Ricardo. Depois de 9 anos, ele ainda causava essa reação física nela. Uma mistura de amor não resolvido e mágoa profunda. Ele saiu do carro com a mesma elegância de sempre, os cabelos agora completamente grisalhos, algumas rugas novas ao redor dos olhos, mas ainda devastadoramente atraente. Usava um terno escuro impecável e carregava a maleta de couro que ela se lembrava tão bem. Por um momento, Helena ficou paralisada, observando-o caminhar em direção à entrada do hospital. 9 anos. 9 anos criando sozinha o filho que ele havia rejeitado. 9 anos trabalhando dobrado para dar ao menino tudo o que merecia. 9 anos se perguntando se havia feito a escolha certa naquela manhã terrível na clínica. Ricardo parou na entrada e olhou para cima, como se sentisse que estava sendo observado. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram através da distância. Helena viu o reconhecimento passar por seu rosto, seguido por algo que poderia ter sido remorso ou simplesmente desconforto. Ela permaneceu imóvel, sua expressão cuidadosamente neutra, até que ele desviou o olhar e entrou no hospital. O resto do plantão passou em uma névoa de ansiedade. Helena se pegou olhando por cima do ombro, esperando encontrá-lo a qualquer momento nos corredores. Mas seus caminhos não se cruzaram, e quando seu turno terminou, ela correu para buscar Gabriel na escola, como se estivesse fugindo de fantasmas. Na escola, Gabriel a esperava com um desenho nas mãos. Era uma ambulância vermelha com ele próprio na janela, usando um uniforme de paramédico e segurando uma mala de primeiros socorros. "Olha, mãe, a professora disse que ficou muito bom. Posso pendurar na geladeira?" "Claro que pode, meu amor. Está lindo." Helena examinou o desenho com cuidado, notando os detalhes que Gabriel havia incluído. Sirenes, equipamentos médicos, até mesmo pessoas feridas sendo socorridas. "Você realmente gosta de ajudar as pessoas, não é?" "Mais que tudo no mundo", Gabriel respondeu seriamente. "Quero ser como você, mãe. Quero cuidar de quem está machucado." Naquela tarde, enquanto Gabriel fazia os deveres na mesa da cozinha, Helena o observou trabalhar. Ele era meticuloso, caprichoso, se concentrava intensamente em cada tarefa, características que ela reconhecia dolorosamente bem. Ricardo também era assim, focado e perfeccionista em tudo o que fazia. Às vezes, Helena se perguntava como seria se Ricardo soubesse que tipo de criança extraordinária Gabriel havia se tornado. Se ele sentiu algum remorso durante todos esses anos, ou se simplesmente a havia apagado da memória junto com a gravidez inconveniente. "Mãe, você está bem? Você parece triste." Gabriel interrompeu seus pensamentos, seus olhos preocupados estudando seu rosto. "Estou ótima, meu amor, só pensando no trabalho." Helena sorriu e desarrumou seus cabelos carinhosamente. "Terminou os deveres?" "Quase. Só falta matemática." Gabriel fez uma careta. "É difícil." "Quer ajuda? Você entende de matemática?" "Entendo, sim. Enfermeiras precisam calcular dosagens de medicamentos o tempo todo." Trabalharam juntos nos problemas, Helena explicando pacientemente cada passo. Gabriel era inteligente, absorvia as informações rapidamente e fazia conexões que a impressionavam. Mais uma característica que certamente havia herdado do pai. Quando chegou a hora de ir para o segundo emprego, Gabriel se despediu com um abraço apertado. "Tome cuidado, mãe, e obrigado por me ajudar com a lição." "Sempre, meu amor. A vizinha vai ficar com você até eu voltar. Está bem?" A clínica particular onde Helena trabalhava era o oposto do hospital público. Limpa, moderna, atendendo uma clientela abastada, que podia pagar por conforto, além de tratamento médico. Era um mundo diferente, onde as preocupações eram outras e os problemas tinham soluções mais fáceis.
Durante uma pausa entre pacientes, Helena se permitiu imaginar como seria se Gabriel pudesse frequentar escolas particulares como os filhos dos pacientes da clínica. Se ele pudesse ter aulas de inglês, natação, música, se ela não precisasse trabalhar 2 empregos e pudesse estar mais presente em sua vida. Mas essas fantasias sempre terminavam da mesma forma, com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, ela e Gabriel eram felizes. Tinham amor, tinham um ao outro, e isso era mais do que muitas famílias completas possuíam. Quando voltou para casa à meia-noite, Gabriel estava dormindo profundamente. Helena se sentou na beirada de sua cama e observou seu rosto tranquilo. Aos 9 anos, ele já mostrava sinais do homem que se tornaria. Determinado, compassivo, corajoso, um homem melhor do que o pai biológico que nunca conhecera. "Te amo mais que tudo, meu pequeno herói", ela sussurrou, beijando sua testa. Naquela noite, Helena sonhou com ambulâncias e hospitais, com um menino de olhos mel salvando vidas e fazendo o mundo um lugar melhor. Acordo sabendo que, independentemente de quaisquer fantasmas do passado que pudessem ressurgir, ela havia tomado a decisão certa 9 anos atrás. Gabriel era sua maior vitória, sua redenção, sua prova de que o amor sempre vence no final. A chuva caía forte naquela tarde de quarta-feira, transformando as ruas de São Paulo em rios improvisados que refletiam as luzes dos carros em movimento. Helena caminhava rapidamente sob seu guarda-chuva surrado, segurando a mão de Gabriel enquanto saíam da escola. O menino saltitava nas poças d'água, seus tênis já encharcados, mas com um sorriso radiante no rosto que fazia o coração da mãe se aquecer, mesmo no tempo frio. "Mãe, olha como a chuva faz barulho diferente quando bate no seu guarda-chuva", Gabriel observou, inclinando a cabeça para ouvir melhor. "Parece tambor." Helena sorriu, admirando como o filho sempre encontrava magia nas coisas mais simples. "É verdade. E você ouviu como ela soa diferente no asfalto e na calçada?" Gabriel parou para prestar atenção, seus olhos brilhando com curiosidade. Era esse tipo de momento que fazia todos os sacrifícios valerem a pena. A conexão pura entre mãe e filho, descobrindo o mundo juntos, criando memórias que durariam para sempre. O cruzamento da Rua Augusta com a Avenida Paulista estava particularmente congestionado. O trânsito se movia em câmera lenta, os motoristas impacientes buzinando incessantemente, criando uma sinfonia urbana cacofônica que se misturava com o som da chuva. Helena verificou o relógio. Precisavam chegar em casa logo para que Gabriel pudesse fazer os deveres antes dela sair para o plantão noturno. "Podemos atravessar agora?" Gabriel perguntou, apontando para o sinal que acabara de abrir para pedestres. "Claro, mas devagar. O asfalto está escorregadio." Começaram a atravessar a rua larga, juntando-se ao fluxo de pessoas que corriam para se proteger da chuva. Gabriel segurava firme a mão da mãe, seus passos curtos tentando acompanhar o ritmo dela. Estavam quase no meio da travessia, quando o estrondo aconteceu. O som foi ensurdecedor, metal amassando, vidro quebrando, pneus derrapando no asfalto molhado. Um sedã prata havia colidido violentamente com um BMW preto no cruzamento, o impacto fazendo o carro menor capotar 2 vezes antes de parar de lado, fumegando perigosamente. Helena instintivamente puxou Gabriel para mais perto, protegendo-o do caos que se instaurou instantaneamente. Pessoas gritavam, carros paravam bruscamente, o trânsito se transformou em um labirinto de metal e confusão. O cheiro de combustível e borracha queimada misturava-se com o aroma fresco da chuva, criando uma atmosfera sufocante de urgência e perigo. "Mãe, tem alguém machucado?" Gabriel perguntou, sua voz pequena, mas carregada de preocupação genuína. Helena olhou para o BMW capotado, de onde saía uma fumaça cada vez mais densa.
Podia ver uma silhueta imóvel no banco do motorista, a cabeça inclinada em um ângulo que não parecia natural. Seu instinto de enfermeira gritou para ela correr e ajudar, mas seu instinto de mãe a fez hesitar. Não podia expor Gabriel ao perigo. Ao redor deles, pessoas se aglomeravam para filmar com os celulares, alguns gritando instruções contraditórias, outros apenas observando com curiosidade mórbida. Ninguém se aproximava do carro acidentado. O cheiro de combustível estava ficando mais forte. Tem sim, filho. Tem alguém precisando de ajuda. Gabriel olhou para o carro capotado, depois para a mãe. Seus olhos cor-de-mel brilhando com uma determinação que Helena reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ele fazia quando brincava de ser paramédico, quando falava sobre salvar pessoas. Mãe, você pode ajudar ele? Você sabe como cuidar de pessoas machucadas. Helena sentiu o conflito se intensificar em seu peito. Queria desesperadamente ajudar, era sua natureza, sua profissão, sua vocação, mas Gabriel era sua prioridade absoluta. Como poderia deixá-lo sozinho em meio ao caos? Eu vou ajudar, Gabriel disse de repente, sua voz pequena, mas firme. Gabriel, não! Helena o segurou pelo braço. É perigoso. Mas o menino já havia se soltado de sua mão e corria em direção ao carro capotado. Helena sentiu o mundo parar por um segundo, o terror materno bloqueando todos os outros pensamentos. Depois correu atrás dele, gritando seu nome, o coração batendo tão forte que abafava todos os outros sons. Gabriel chegou primeiro ao BMW. Sem hesitar, ajoelhou-se na lama e chuva ao lado da janela do motorista, tentando ver através do vidro parcialmente quebrado. Helena chegou segundos depois, ofegante e aterrorizada. Gabriel, saia daí agora! Ela ordenou, mas o menino não a ouviu. Mãe, ele está respirando, mas está dormindo. Tem sangue na testa dele. Gabriel virou-se para ela, chuva escorrendo por seu rosto determinado. Precisa sair do carro. Tem cheiro de gasolina. Helena se ajoelhou ao lado do filho, seu treinamento médico finalmente sobrepondo o pânico materno. Através da janela, podia ver um homem inconsciente, a cabeça encostada no volante, sangue escorrendo de um corte na testa. Estava vestindo um terno escuro, cabelos grisalhos. O reconhecimento a atingiu como um raio. Era Ricardo. O mundo girou ao redor de Helena. O homem que a havia abandonado 9 anos atrás, que havia rejeitado o filho que agora tentava salvá-lo, estava ali, inconsciente e vulnerável. O destino havia criado uma ironia cruel e perfeita. Mãe! Gabriel a chamou, preocupado com sua paralisia súbita. Helena forçou-se a se concentrar. Independentemente de quem fosse aquele homem, ele precisava de ajuda médica urgente. E Gabriel estava certo sobre o cheiro de combustível. Precisavam tirá-lo do carro rapidamente. A porta está travada, ela murmurou, testando a maçaneta. Gabriel, sem hesitar, pegou uma pedra da calçada e quebrou o que restava da janela. Pequenos cacos de vidro choveram, mas ele ignorou, enfiando o braço pequeno através da abertura para destrancar a porta por dentro. Gabriel, cuidado com o vidro! Estou bem, mãe, consegui! A porta se abriu com um gemido metálico. Helena se esticou para verificar o pulso de Ricardo, enquanto Gabriel observava atentamente cada movimento dela, absorvendo conhecimento como uma esponja. Ele está vivo, ela anunciou, mais para si mesma que para Gabriel. Mas pode ter ferimentos internos. Vamos tirá-lo devagar. Juntos, mãe e filho conseguiram puxar Ricardo para fora do carro. Helena apoiou sua cabeça em seu colo, verificando suas pupilas com a lanterna do celular. Gabriel, sem que ninguém pedisse, tirou seu próprio casaco e colocou sobre o homem inconsciente. Para ele não pegar frio, explicou simplesmente. Foi quando Ricardo abriu os olhos lentamente, desorientado e confuso.
Seus olhos azuis, mesmo turvos pela concussão, focalizaram primeiro em Gabriel, depois subiram para o rosto de Helena. O reconhecimento foi gradual, como um quebra-cabeças sendo montado peça por peça. Você, ele sussurrou, sua voz rouca e incrédula. Helena sentiu todas as emoções dos últimos 9 anos se chocarem em seu peito como ondas violentas. Raiva, dor, amor não resolvido, mágoa, tudo misturado em um turbilhão que a deixava sem palavras. Gabriel olhou entre os dois adultos, percebendo a tensão elétrica no ar, mas não entendendo sua origem. Mãe, você conhece ele? A pergunta inocente ecoou no silêncio pesado. Helena olhou para o menino que havia acabado de salvar a vida do próprio pai, para o homem que havia rejeitado sua existência antes mesmo dele nascer, e sentiu o peso da ironia esmagadora da situação. Conheço, ela respondeu finalmente, sua voz fria como gelo. Gabriel, você acabou de salvar a vida do seu pai. O mundo pareceu parar. Ricardo arregalou os olhos, olhando de Helena para Gabriel e de volta para Helena. O menino ficou em silêncio absoluto, processando a informação que mudaria sua vida para sempre. A chuva continuava caindo, lavando o sangue do asfalto, mas não conseguindo limpar as feridas do passado que acabavam de ser reabertas. O destino havia tecido sua teia mais cruel e mais perfeita, reunindo 3 vidas que estavam ligadas por amor, rejeição e agora, por um ato de heroísmo inocente. Sirenes se aproximavam ao longe, mas para Helena, Gabriel e Ricardo, o resto do mundo havia desaparecido, deixando apenas eles 3 e 9 anos de consequências que finalmente haviam chegado para cobrar sua dívida. A sirene da ambulância cortava o ar denso da tarde chuvosa, enquanto os paramédicos transferiam Ricardo para a maca. Helena observava cada movimento da equipe médica, seu instinto profissional automaticamente avaliando os procedimentos, mas seu coração estava dividido entre o alívio de vê-lo vivo e a confusão emocional que ameaçava destruí-la por dentro. Gabriel permanecia ao seu lado, ainda vestindo apenas a camiseta molhada, depois de ter dado seu casaco para cobrir o homem que acabara de descobrir ser seu pai. Mãe, por que você não me contou? A pergunta de Gabriel saiu em um sussurro quase inaudível, seus olhos cor de mel fixos na ambulância, que se preparava para partir. Helena sentiu o peito apertar. Como explicar 9 anos de silêncio para uma criança? Como justificar ter escondido a identidade do pai que ele tanto perguntava sobre? É complicado, meu amor. Muito complicado. Ele está muito machucado? Gabriel continuou perguntando, ignorando por um momento a revelação devastadora sobre sua paternidade. Sua preocupação genuína com o bem-estar de Ricardo fez o coração de Helena se partir em pedaços ainda menores. Tem um ferimento na cabeça e pode ter algumas costelas machucadas, mas vai ficar bem. Helena colocou a mão no ombro do filho, sentindo-o tremer. Se de frio ou de emoção, ela não sabia. Vamos para casa trocar sua roupa molhada. Mas Gabriel balançou a cabeça com determinação. Quero ir com ele para o hospital. Ele pode ficar assustado quando acordar. A inocência e compaixão do menino cortaram Helena como lâminas. Mesmo descobrindo que seu pai havia sido um estranho durante toda a sua vida, Gabriel ainda se preocupava com seu bem-estar. Era uma bondade que certamente não havia herdado de Ricardo. Tudo bem. Ela suspirou, sabendo que não teria forças para negar nada ao filho naquele momento, mas só até termos certeza de que ele está bem. O Hospital São Lucas estava movimentado como sempre, mas para Helena, entrar naqueles corredores familiares com Gabriel ao lado e sabendo que Ricardo estava sendo atendido ali dentro, criava uma atmosfera surreal. Era como se todas as peças de sua vida estivessem finalmente se encontrando no mesmo lugar, depois de 9 anos cuidadosamente separadas.
Na sala de espera da emergência, Gabriel se sentou na cadeira plástica balançando as pernas, seus tênis ainda fazendo pequenos ruídos de água a cada movimento. Helena o observava tentar processar tudo o que havia acontecido, o acidente, o salvamento, a revelação sobre seu pai. Para uma criança de 9 anos, era informação demais para absorver de uma vez. Senhora Fernandes, uma enfermeira que Helena reconheceu da época em que trabalhava ali, se aproximou. O doutor gostaria de falar com a senhora sobre o paciente Ricardo Vasconcelos. Helena se levantou, suas pernas tremendo levemente. Gabriel, espere aqui. Vou conversar com o médico e já volto. No corredor, longe dos ouvidos curiosos de Gabriel, o médico plantonista explicou o estado de Ricardo. Concussão leve, 3 costelas fraturadas, diversos cortes e hematomas. Nada que ameace a vida, mas ele vai precisar ficar em observação por pelo menos 24 horas. Ele está consciente? Sim, acordou durante o transporte. Pediu especificamente para falar com a senhora. O médico a estudou com curiosidade. Vocês são parentes? Helena hesitou. Como definir o que Ricardo era para ela? É complicado. O quarto privado onde Ricardo estava internado cheirava a desinfetante e tinha aquela atmosfera impessoal de todos os hospitais. Ele estava deitado com a cabeceira elevada, uma bandagem cobrindo o corte na testa, o rosto pálido, mas alerta. Quando Helena entrou, seus olhos se encontraram e o peso de 9 anos de silêncio preencheu o espaço entre eles. Helena! Sua voz estava rouca, mas carregada de emoções que ela não conseguia decifrar. Como está se sentindo? Ela perguntou, mantendo um tom profissional e distante. Fisicamente, dolorido, mas vou sobreviver. Ricardo tentou se sentar melhor na cama e fez uma careta de dor. Mas mentalmente, você acabou de me dizer que o menino que me salvou é meu filho. A palavra meu fez Helena sentir uma onda de raiva. Seu filho, engraçado usar esse termo agora. Onde estava esse sentimento de paternidade há 9 anos? Ricardo fechou os olhos, como se as palavras dela fossem golpes físicos. Eu sei que eu cometi um erro terrível. Um erro? Helena riu, mas não havia humor em sua voz. Você me abandonou grávida, me deixou sozinha na porta de uma clínica de aborto. Disse para eu resolver sozinha, e agora chama isso de erro? Eu era mais jovem, imaturo. Você tinha 42 anos. Helena interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Não era um adolescente confuso. Era um homem adulto que escolheu ser covarde. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a verdade cruel de suas palavras. E o menino, Gabriel, ele sabe? Soube há 1 hora, quando disse a ele que tinha acabado de salvar a vida do próprio pai. Helena cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. Quer saber o que é irônico? Durante todos esses anos, ele me perguntava sobre você. Perguntava por que o pai dele não queria conhecê-lo, e eu nunca soube o que responder. O que você disse a ele sobre mim? A verdade, que você não quis fazer parte da nossa vida. Helena se aproximou da cama, seus olhos faiscando com uma mistura de dor e raiva. Mas sabe o que é mais irônico ainda? Mesmo depois de descobrir quem você é, a primeira preocupação dele foi se você estava bem. Esse menino extraordinário, que você rejeitou antes mesmo dele nascer, se preocupou mais com seu bem-estar do que você se preocupou com a existência dele em 9 anos. Ricardo virou o rosto, incapaz de sustentar o olhar acusador dela. Como ele é? A pergunta saiu como um sussurro carregado de arrependimento. Helena sentiu sua raiva diminuir por um momento, substituída por uma tristeza profunda. Ele é incrível, ela disse, sua voz amolecendo. Gentil, corajoso, inteligente. Sonha em ser paramédico para poder salvar pessoas.
Tem seus olhos e sua teimosia, mas tem um coração que você nunca mereceu. Posso conhecê-lo? Helena riu amargamente. Conhecê-lo? Ricardo, você acabou de ser salvo por ele. Ele tirou você de um carro em chamas, deu o próprio casaco para você não passar frio e perguntou se você estava assustado. Você já foi mais bem tratado por ele em 1 hora do que tratou a mim em nosso relacionamento inteiro. Helena, por favor. Por favor, o quê? Ela se virou para encará-lo completamente. Você quer uma segunda chance? Quer brincar de ser pai agora que é conveniente? Eu quero tentar compensar. Não existe compensação para 9 anos de ausência. Helena o interrompeu, mas sua voz estava quebrando. Não existem palavras mágicas que apaguem as noites em que ele chorou, perguntando por que não tinha um pai como os outros meninos. Não existe desculpa para ter perdido o primeiro dente dele, o primeiro dia de aula, todas as vezes que ele ficou doente e eu não tinha ninguém para me ajudar. Ricardo estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto pálido. Eu fui um covarde, um idiota completo. Foi, Helena concordou, sua própria voz embargada. E agora precisa viver com as consequências. A porta do quarto se abriu e Gabriel apareceu, seus olhos preocupados indo de Helena para Ricardo. Mãe, você está chorando? Helena limpou os olhos rapidamente. Estou bem, meu amor. O doutor estava me explicando que ele vai ficar bem. Gabriel se aproximou timidamente da cama, estudando Ricardo com a curiosidade natural das crianças. Você está com dor? Um pouco, Ricardo respondeu, sua voz embargada ao falar diretamente com o filho pela primeira vez. Mas graças a você, estou vivo. Minha mãe sempre diz que ajudar as pessoas é a coisa mais importante do mundo. Gabriel disse simplesmente, mesmo quando elas são estranhas. A palavra estranhas ecoou no quarto como um tiro. Para Gabriel, Ricardo era exatamente isso. Um estranho que por acaso era seu pai biológico. Não havia conexão emocional, não havia anos de amor e memórias. Apenas um homem ferido que ele havia ajudado por bondade, não por obrigação familiar. Gabriel tem razão, Helena disse, colocando a mão no ombro do filho. Ajudar é importante, mas agora precisamos ir para casa. Enquanto saíam do quarto, Helena ouviu Ricardo chamá-la. Helena? Ela se virou sem soltar a mão de Gabriel. Obrigado, ele disse, mas ela sabia que não estava agradecendo apenas por Gabriel tê-lo salvado. Estava agradecendo por ela ter criado um filho tão extraordinário, apesar da ausência dele. Helena assentiu uma única vez e saiu, levando Gabriel consigo, deixando Ricardo sozinho com o peso de 9 anos de consequências que finalmente haviam chegado para cobrar sua dívida com o destino. Os dias seguintes ao acidente passaram como uma névoa estranha para Helena. Gabriel fazia perguntas constantes sobre Ricardo, como ele estava se recuperando, se ainda sentia dor, quando receberia alta do hospital. A curiosidade natural de uma criança de 9 anos se misturava com algo mais profundo, uma necessidade inexplicável de entender esse homem que havia aparecido subitamente em sua vida, carregando o título de pai. Helena tentava manter as respostas neutras, mas cada pergunta do filho era como uma agulha espetando uma ferida mal cicatrizada. Ela havia passado 9 anos construindo uma vida onde Ricardo não existia, onde eles eram uma família completa e feliz, apenas os dois. E agora, em questão de dias, toda essa construção cuidadosa estava desmoronando. Na quinta-feira seguinte ao acidente, Helena estava no hospital quando uma enfermeira se aproximou com um envelope em suas mãos. Seu nome estava escrito na frente, com a caligrafia, que ela reconheceria em qualquer lugar. Letras firmes e elegantes, que costumavam assinar receitas médicas. A senhora Helena Fernandes?
O doutor Vasconcelos pediu para entregar isso à senhora. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso do papel como se fosse chumbo. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão e um cheque com um valor que a fez engasgar. Era mais dinheiro do que ela ganhava em 6 meses de trabalho. Helena, a carta começava, sei que dinheiro não pode compensar 9 anos de ausência, mas quero pelo menos tentar ajudar com as despesas que tive que deixar para você carregar sozinha. Este é apenas o começo. Por favor, permita-me conhecer Gabriel melhor. Preciso pelo menos tentar ser o pai que deveria ter sido desde o início. Ricardo. Ela rasgou o cheque em pedaços pequenos ali mesmo, no corredor do hospital, deixando os fragmentos caírem no lixo hospitalar. Algumas coisas não tinham preço, e a dignidade dela era uma delas. No sábado, Helena e Gabriel estavam no mercado fazendo compras quando o menino parou abruptamente no corredor de cereais. Mãe, é ele! Helena olhou na direção que Gabriel apontava e viu Ricardo se aproximando, ainda mancando levemente, uma pequena cicatriz visível na testa onde havia sido ferido. Ele usava roupas casuais, jeans e uma camisa de algodão, tão diferente dos ternos impecáveis que ela se lembrava. Parecia mais humano, mais acessível. Gabriel, Ricardo disse, sua voz carregada de emoção contida. Como você está? Estou bem. E você? Ainda está doendo? Gabriel perguntou com a preocupação genuína que sempre demonstrava por pessoas feridas. Muito melhor, graças a você. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Na verdade, eu queria agradecer de novo. E também queria te conhecer melhor, se você quiser. Gabriel olhou para Helena, buscando aprovação. Ela podia ver a curiosidade brilhando em seus olhos, mas também uma lealdade férrea à mãe que o havia criado sozinha. Pode ser, Gabriel disse finalmente, mas minha mãe tem que estar junto. Ricardo assentiu rapidamente. Claro! Eu estava pensando, talvez pudéssemos tomar um sorvete. Há uma sorveteria ali na praça. 1 hora depois, os 3 estavam sentados em uma mesa de plástico colorido, Gabriel atacando entusiasticamente um sundae de chocolate, enquanto Ricardo e Helena bebiam café em silêncio desconfortável. O menino, alheio à tensão entre os adultos, tagarelava sobre a escola, os amigos, seus sonhos de se tornar paramédico. Por que você quer salvar pessoas? Ricardo perguntou, genuinamente interessado. Gabriel parou de comer e pensou seriamente na pergunta. Porque quando alguém está machucado ou com medo, eles precisam de alguém que se importe. Minha mãe sempre me ensinou que cuidar dos outros é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer. Ricardo olhou para Helena por cima da cabeça de Gabriel, seus olhos transmitindo algo que parecia gratidão misturada com arrependimento. Sua mãe é uma pessoa muito sábia. É a melhor mãe do mundo, Gabriel afirmou com convicção absoluta. Ela trabalha muito para cuidar de mim. Sempre me ajuda com os deveres. E quando fico doente, ela fica acordada a noite toda me cuidando. Cada palavra de Gabriel era como uma pequena acusação, lembrando Ricardo de tudo o que havia perdido, de todas as responsabilidades que Helena havia carregado sozinha. Helena viu a dor passar pelos olhos dele e, por um momento, quase sentiu pena. Gabriel, Ricardo disse cuidadosamente, você gostaria de vir comigo visitar um hospital onde eu trabalho? Eles têm um programa de treinamento em primeiros socorros para crianças. Os olhos de Gabriel se iluminaram como luzes de Natal. Sério? Eu posso aprender a salvar pessoas de verdade? Com a permissão da sua mãe, claro. Gabriel se virou para Helena com olhos suplicantes. Por favor, mãe. Por favor. Helena sentiu-se encurralada. Como negar ao filho uma oportunidade de aprender algo que ele tanto amava? Mas como confiar em Ricardo depois de tudo o que havia acontecido?
Vamos ver. Ela disse finalmente a resposta padrão que usava quando precisava de tempo para pensar. Durante as semanas seguintes, Ricardo começou a aparecer em suas vidas com uma frequência que inicialmente irritou Helena, mas que gradualmente se tornou quase natural. Ele encontrava Gabriel na saída da escola, sempre trazendo pequenos presentes, livros sobre medicina, kits de primeiros socorros de brinquedo, desenhos anatômicos coloridos. Helena observava essas interações com um misto de proteção feroz e curiosidade. Ricardo era diferente com Gabriel. Paciente, atencioso, genuinamente interessado no que o menino tinha a dizer. Era uma versão dele que ela nunca havia conhecido. Uma faceta que talvez só aparecesse quando ele estava com o filho. Em uma tarde de quinta-feira, Helena chegou em casa e encontrou Gabriel e Ricardo sentados no chão da sala, montando um modelo de ambulância de plástico. Eles estavam tão concentrados que nem a ouviram entrar. E esta parte aqui é onde eles guardam o desfibrilador, Ricardo explicava, apontando para uma pequena peça. É um aparelho que pode fazer o coração de uma pessoa voltar a bater quando ele para. Como um super-herói médico, Gabriel exclamou fascinado. Exatamente como um super-herói médico. Helena ficou parada na porta observando. Havia algo na voz de Ricardo, uma suavidade que ela nunca havia ouvido antes. E Gabriel estava radiante, absorvendo cada palavra como se fossem tesouros preciosos. Olá, ela disse finalmente, fazendo os dois levantarem a cabeça. Mãe, olha o que o Ricardo trouxe. Gabriel correu para mostrar a ambulância meio montada. Ele está me ensinando como funciona cada parte. Espero que não se importe, Ricardo disse, levantando-se do chão. Passei na escola para buscá-lo e ele me convidou para subir. Helena assentiu, ainda processando a cena doméstica que havia presenciado. Gabriel, vá lavar as mãos para o jantar. Quando ficaram sozinhos, um silêncio pesado se instalou entre eles. Ricardo mexeu desconfortavelmente nos bolsos, claramente ensaiando o que dizer. Ele é extraordinário, Helena, ele disse finalmente. Mais extraordinário do que eu jamais imaginei que um filho meu pudesse ser. Nosso filho, ela corrigiu friamente, e ele sempre foi extraordinário. Você que não estava aqui para ver. Eu sei. E sei que não mereço uma segunda chance. Mas, Helena... Ricardo parou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela se lembrava bem. Ele me faz querer ser uma pessoa melhor. Quando estou com ele, sinto como se finalmente entendesse o que realmente importa na vida. Helena o estudou cuidadosamente. E o que importa, Ricardo? Família, amor, estar presente para as pessoas que precisam de nós. Sua voz quebrou levemente. Coisas que eu levei 9 anos para aprender, mas que Gabriel já sabe aos 9 anos de idade. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora e Gabriel estava dormindo, Helena se sentou na cozinha com uma xícara de chá, refletindo sobre as mudanças que estavam acontecendo em suas vidas. Ricardo estava tentando. Isso era inegável. Mas seria suficiente? Seria possível perdoar 9 anos de ausência? Gabriel apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Mãe, você está bem? Estou sim, meu amor. O que você está fazendo acordado? Gabriel se aproximou e subiu no colo dela, mesmo sendo grande demais para isso. Só queria te dar um abraço. Helena o abraçou apertado, inalando o cheiro familiar de seu cabelo. Eu te amo mais que tudo, Gabriel. Eu também te amo, mãe. E obrigado por deixar o Ricardo me visitar. Ele é legal, mas você ainda é a pessoa mais importante do mundo para mim. As palavras do filho tocaram Helena mais profundamente do que qualquer desculpa de Ricardo poderia tocar. Gabriel estava navegando por essa situação complicada com uma sabedoria que surpreendia e tranquilizava seu coração de mãe.
Talvez, pensou ela, fosse hora de considerar que algumas pessoas realmente podiam mudar. E talvez, apenas talvez, Gabriel merecesse ter um pai presente, mesmo que tarde demais. A escola estadual Professor Antônio Carlos estava em festa. Era o dia da simulação anual de emergências, um evento que a diretora havia criado para ensinar os alunos sobre segurança e primeiros socorros. O pátio interno havia sido transformado em um cenário de acidentes simulados, com voluntários fingindo estar feridos e alunos do ensino médio atuando como socorristas improvisados. Gabriel estava radiante de emoção. Depois de semanas treinando com Ricardo, finalmente teria a chance de mostrar o que havia aprendido. Usava uma camiseta vermelha que Helena havia comprado especialmente para a ocasião, com o desenho de uma cruz médica estampada na frente. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e empolgação que fazia o coração de Helena se encher de orgulho. "Mãe, você tem certeza de que está tudo certo com a bandagem?" Gabriel perguntou pela 10ª vez, ajeitando o kit de primeiros socorros que carregava como se fosse um tesouro. "Está perfeito, meu amor. Você treinou tanto que pode fazer isso de olhos fechados." Helena olhou ao redor, procurando Ricardo. Ele havia sido convidado pela professora para dar uma palestra sobre técnicas básicas de ressuscitação e sua presença ali criava sentimentos contraditórios em Helena. Por um lado, estava grata pela forma como ele havia se dedicado a ensinar Gabriel. Por outro, ainda lutava contra o ressentimento de 9 anos que não desaparecia facilmente. "Lá está ele!" Gabriel apontou animadamente para a entrada do pátio. Ricardo se aproximava carregando uma mala médica e vestindo roupas casuais, mas sua postura ainda mantinha aquela autoridade natural que os anos de medicina haviam lhe dado. Quando viu Gabriel, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que transformava completamente sua expressão. "Pronto para salvar o mundo, Dr. Gabriel?" Ricardo perguntou, se ajoelhando para ficar na altura do menino. "Mais que pronto. Você trouxe o boneco de treinamento?" "Trouxe sim, e também algumas surpresas para tornar a demonstração mais interessante." A primeira parte do evento consistia em Ricardo demonstrando técnicas básicas para um grupo de cerca de 50 crianças sentadas em semicírculo no chão do pátio. Helena observava de longe, impressionada com a paciência e clareza com que ele explicava conceitos complexos de forma que crianças pudessem entender. "Agora, quem pode me dizer qual é a primeira coisa que fazemos quando encontramos alguém machucado?" Ricardo perguntou ao grupo. Várias mãozinhas se levantaram, mas Gabriel foi o primeiro a responder. "Verificar se a pessoa está consciente e se o local é seguro." "Excelente! E depois?" "Chamamos ajuda e verificamos se ela está respirando." Gabriel continuou, claramente orgulhoso do conhecimento que havia adquirido. Ricardo sorriu. "Perfeito. Agora vamos praticar. Gabriel, você gostaria de ser meu assistente na demonstração?" Gabriel praticamente pulou de emoção, correndo para se juntar a Ricardo na frente do grupo. Helena sentiu uma pontada estranha no peito. Orgulho misturado com algo que ela não queria identificar como felicidade por ver pai e filho trabalhando juntos. A demonstração foi impressionante. Gabriel seguiu cada instrução de Ricardo com precisão. Suas pequenas mãos executando movimentos que havia praticado incansavelmente. Quando chegou a hora da simulação de respiração boca a boca no boneco, Gabriel se concentrou intensamente, contando os tempos exatamente como havia aprendido. "Muito bem!" Ricardo exclamou, e toda a plateia de crianças aplaudiu. "Gabriel, você definitivamente tem talento natural para isso." O rosto de Gabriel estava radiante de orgulho e satisfação. Helena nunca o havia visto tão confiante, tão no seu elemento. Era como se ele tivesse encontrado sua verdadeira vocação. Para a segunda parte do evento, as crianças foram divididas em grupos para simular diferentes cenários de emergência.
Gabriel foi escolhido para liderar um dos grupos, responsável por socorrer uma vítima de acidente de bicicleta. Helena e Ricardo observavam de longe enquanto o menino coordenava os colegas com uma autoridade surpreendente para seus 9 anos. Primeiro checamos se ela está consciente, Gabriel instruía seus colegas. Amanda, você fica responsável por chamar a ambulância. Pedro, me ajuda a verificar se ela tem ferimentos. A vítima, uma aluna do ensino médio voluntária, fingia estar semiconsciente com um corte simulado na perna. Gabriel se aproximou com cuidado, suas mãos pequenas, mas firmes, aplicando uma bandagem improvisada com a mesma precisão que havia visto Ricardo demonstrar. Agora precisamos mantê-la aquecida e confortável até a ajuda chegar, Gabriel explicou, cobrindo a ferida com uma manta que havia trazido em seu kit. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A aluna que fazia o papel de vítima, talvez por estar deitada no sol quente ou por nervosismo, realmente desmaiou. O que havia começado como simulação se tornou uma emergência real. Gabriel percebeu imediatamente que algo estava errado. A respiração da menina havia mudado, ela estava pálida demais e não respondia quando ele falava com ela. "Ricardo!" Gabriel gritou, sua voz pequena, mas clara, cortando o burburinho do pátio. "Isso não é mais simulação! Ela desmaiou de verdade!" Ricardo correu até eles, Helena logo atrás. O treinamento médico de décadas entrou em ação automaticamente, mas ele não afastou Gabriel. Em vez disso, os dois trabalharam em equipe, Ricardo orientando enquanto Gabriel executava as ações básicas que estavam ao seu alcance. "Gabriel, coloque as pernas dela para cima enquanto eu verifico os sinais vitais", Ricardo instruiu calmamente. O menino obedeceu sem hesitar, seus movimentos firmes e confiantes. "Ela está respirando, mas é muito fraco", ele observou, demonstrando uma capacidade de observação que impressionou até mesmo Ricardo. "Muito bem, agora vamos mantê-la confortável até a ambulância chegar." Enquanto esperavam, Gabriel segurou a mão da menina e falou com ela em voz baixa e reconfortante, mesmo ela estando inconsciente. "Vai ficar tudo bem. A ajuda já está vindo. Você é muito corajosa." Helena observava a cena com lágrimas nos olhos. Seu filho de 9 anos estava demonstrando uma maturidade e compaixão que a deixavam sem palavras. E Ricardo olhava para Gabriel com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Orgulho puro, não misturado com ambição ou vaidade, mas o orgulho genuíno de um pai, vendo o filho ser extraordinário. Quando a ambulância chegou e os paramédicos assumiram o controle da situação, Gabriel se afastou relutantemente. A menina já estava recuperando a consciência e seria levada ao hospital apenas como precaução. "Você foi incrível, Gabriel", um dos paramédicos disse, se ajoelhando para conversar com o menino. "Fez tudo certinho. Você salvou essa menina." Gabriel balançou a cabeça modestamente. "Eu só fiz o que aprendi. Salvar pessoas é trabalho de equipe." Mais tarde, quando o evento havia terminado e a maioria das pessoas já havia ido embora, Ricardo, Helena e Gabriel caminhavam juntos pelo pátio vazio da escola. Gabriel ainda carregava seu kit de primeiros socorros como um troféu, contando animadamente todos os detalhes da emergência real. "Você viu como ela ficou melhor depois que levantamos as pernas dela? E como a respiração dela melhorou quando a colocamos de lado?" Gabriel tagarelava, completamente absorto na experiência. Ricardo parou de andar e se ajoelhou na frente de Gabriel, colocando as mãos nos ombros pequenos do menino. "Gabriel, posso te dizer uma coisa?" "Claro." "Hoje eu aprendi algo muito importante." A voz de Ricardo estava embargada de emoção. "Aprendi que salvar alguém é o mesmo que dar uma nova chance para a vida. E você me deu uma nova chance hoje."
Gabriel inclinou a cabeça confuso. Como assim? Você me mostrou o que realmente significa ser corajoso. Não é não ter medo, é fazer a coisa certa mesmo quando estamos com medo. Ricardo olhou nos olhos cor-de-mel do filho, tão parecidos com os seus próprios, e me mostrou que algumas pessoas merecem ser salvas, mesmo quando acham que não merecem. Helena sentiu seu coração se apertar. Sabia que Ricardo não estava falando apenas sobre a menina que Gabriel havia ajudado. Todo mundo merece ser salvo, Gabriel disse com a simplicidade absoluta das crianças. Minha mãe sempre me ensinou isso. Ricardo olhou para Helena por cima da cabeça de Gabriel, seus olhos transmitindo uma gratidão profunda que ia muito além de palavras. Naquela tarde ensolarada, no pátio vazio de uma escola pública, 3 pessoas descobriram algo sobre perdão, sobre segundas chances e sobre como o amor pode crescer nos lugares mais inesperados. 6 meses haviam se passado desde aquele dia na escola que mudou tudo. O outono paulistano pintava as ruas com folhas douradas que dançavam ao vento, criando um tapete natural que Gabriel adorava pisar a caminho da nova sede da ONG Segunda Chance. O projeto havia nascido de uma conversa entre Helena e Ricardo numa tarde chuvosa, quando ele sugeriu transformar sua experiência pessoal em algo que pudesse ajudar outras famílias. A sede funcionava num prédio reformado na Vila Madalena, com salas amplas e equipamentos de treinamento que Ricardo havia conseguido através de contatos médicos. Helena coordenava a parte pedagógica, desenvolvendo materiais didáticos acessíveis, enquanto Ricardo cuidava da parte técnica, ensinando procedimentos de primeiros socorros para adolescentes e jovens adultos de comunidades carentes. Gabriel havia se tornado a estrela não oficial do projeto. Mesmo sendo o mais novo do grupo, sua paixão genuína por ajudar pessoas e seu conhecimento impressionante para a idade faziam dele um assistente natural nas demonstrações. As crianças mais novas se identificavam com ele, enquanto os adolescentes o respeitavam pela seriedade com que tratava cada ensinamento. Naquela manhã de sábado, véspera da inauguração oficial, Helena chegou cedo para os preparativos finais. O cheiro de tinta fresca ainda impregnava o ar, misturado com o aroma de café que sempre acompanhava os dias de trabalho voluntário. Encontrou Ricardo já no local, ajustando os equipamentos de demonstração com o cuidado meticuloso que ela havia aprendido a associar com sua personalidade. Chegou cedo, ela comentou, colocando a bolsa numa cadeira próxima. Não consegui dormir direito, Ricardo admitiu, testando o funcionamento de um desfibrilador de treinamento. Fico pensando se vamos conseguir fazer a diferença real na vida dessas pessoas. Helena o observou com atenção. Nos últimos meses, havia testemunhado uma transformação gradual em Ricardo, que a surpreendia constantemente. O homem obsessivo e egocêntrico que havia conhecido 9 anos atrás estava sendo substituído por alguém genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros. Você já fez diferença, ela disse suavemente. Gabriel é a prova disso. Como se tivesse sido invocado pela menção de seu nome, Gabriel apareceu na porta carregando uma caixa de materiais impressos. Aos quase 10 anos, ele havia crescido alguns centímetros e ganhado uma confiança que o fazia parecer mais velho. Seus olhos cor-de-mel brilhavam com a antecipação do grande dia. Mãe, Ricardo, os cartazes ficaram lindos. Gabriel abriu a caixa animadamente, mostrando os materiais gráficos que Helena havia desenhado. E a jornalista já chegou para a entrevista. A jornalista era Marina Santos, do jornal local, que havia se interessado pela história da ONG depois de ouvir falar do menino herói que havia salvado o próprio pai em um acidente. Helena havia relutado em dar a entrevista, mas Ricardo a convencera de que a publicidade poderia atrair mais voluntários e doações.
Marina era uma mulher de meia idade, com olhos curiosos e um gravador pequeno que ela manejava com discrição profissional. Sentou-se com eles na área de recepção improvisada, seus olhos alternando entre Helena, Ricardo e Gabriel, enquanto fazia perguntas sobre a origem do projeto. Então, Gabriel, Marina se dirigiu ao menino com um sorriso caloroso. Me conte como você descobriu sua paixão por primeiros socorros. Gabriel pensou seriamente na pergunta, como sempre fazia quando questionado sobre assuntos importantes. Acho que sempre soube que queria ajudar pessoas. Minha mãe trabalha em hospital, então cresci ouvindo histórias sobre como salvar vidas é importante. E quando descobriu que havia salvado seu próprio pai? Foi estranho no começo, Gabriel admitiu com honestidade, porque eu não conhecia ele. Mas depois percebi que não importava quem era, ele precisava de ajuda e eu sabia como ajudar. Marina fez algumas anotações, claramente tocada pela simplicidade profunda da resposta. E como é trabalhar com seus pais agora no projeto? Gabriel olhou para Helena e Ricardo, um sorriso pequeno, mas significativo curvando seus lábios. É bom. Antes era só eu e minha mãe, e era perfeito assim. Mas agora somos uma equipe de 3 e conseguimos ajudar mais pessoas juntos. Depois que a jornalista saiu, os 3 continuaram os preparativos em um silêncio confortável que havia se desenvolvido entre eles ao longo dos meses. Helena organizava os certificados que seriam entregues aos primeiros formandos. Ricardo checava os equipamentos pela 3ª vez e Gabriel decorava o espaço com faixas e cartazes. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Posso fazer uma pergunta meio estranha? Helena e Ricardo pararam o que estavam fazendo, prestando atenção total ao menino. Vocês acham que as coisas ruins acontecem por um motivo? A pergunta pegou os 2 adultos desprevenidos. Helena se aproximou, sentando-se numa cadeira para ficar na altura dos olhos do filho. Por que está pensando nisso, meu amor? É que, se o Ricardo não tivesse feito aquela coisa ruim há muito tempo, eu não teria nascido. E se ele não tivesse batido o carro, eu nunca teria conhecido ele. Então as coisas ruins viraram coisas boas no final. Ricardo sentiu o peito apertar com a sabedoria inocente do menino. Se aproximou e se ajoelhou ao lado de Helena, os 3 formando um pequeno círculo. Gabriel, Ricardo disse, sua voz cuidadosamente controlada. Às vezes os adultos fazem escolhas erradas que machucam pessoas que amamos. Eu machuquei sua mãe muito profundamente e por isso perdi 9 anos da sua vida. Mas você está aqui agora, Gabriel observou pragmaticamente. Estou, e é o maior presente que já recebi. Ricardo estendeu a mão e tocou o rosto do filho gentilmente. Mas quero que você saiba uma coisa importante. Você não precisa me perdoar por não ter estado aqui antes. Você não me deve nada. Gabriel considerou isso seriamente. Eu sei, mas acho que perdoar é como fazer primeiros socorros no coração das pessoas. Ajuda elas a sarar. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Quando havia criado Gabriel sozinha, tinha esperado dar a ele valores sólidos e um coração bondoso. Mas nunca havia imaginado que ele se tornaria o professor emocional da família. Você tem razão, ela disse, sua voz embargada. Perdoar ajuda a sarar. Olhou para Ricardo e viu o reflexo de suas próprias lágrimas nos olhos dele. Por meses, eles haviam dançado ao redor de sentimentos não resolvidos, focando em Gabriel e no projeto para evitar confrontar o que havia entre eles. Mas naquele momento, na véspera da inauguração de algo que haviam construído juntos, Helena sentiu as últimas muralhas de ressentimento se dissolverem. Ricardo, ela disse suavemente, eu te perdoo. As palavras ecoaram no espaço silencioso como uma bênção.
Ricardo fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente pela primeira vez na frente do filho. Obrigado, ele sussurrou. E Helena, eu te amo. Nunca parei de te amar, mesmo quando fui covarde demais para admitir. Gabriel olhou entre os dois adultos e sorriu. Então agora somos realmente uma família? Helena e Ricardo riram através das lágrimas, e pela primeira vez em 9 anos, Helena se permitiu acreditar que talvez sim, talvez eles pudessem ser uma família. No domingo, dia da inauguração oficial, a sede da ONG Segunda Chance estava lotada. Famílias da comunidade, profissionais de saúde, autoridades locais e jornalistas se misturavam no espaço decorado, todos unidos pelo propósito comum de aprender a salvar vidas. Gabriel foi convidado a fazer o discurso de abertura. Vestindo uma camiseta vermelha com o logo da ONG, ele subiu no pequeno palco improvisado e olhou para a plateia com uma confiança que fazia Helena se encher de orgulho. Meu nome é Gabriel. E eu aprendi uma coisa muito importante, ele começou, sua voz clara ecoando pelo espaço. Meu pai me ensinou que a vida pode ser salva, mesmo depois que a gente quase a perde. Na plateia, Helena e Ricardo se entreolharam, suas mãos se encontrando naturalmente. Todos nós podemos ser heróis, Gabriel continuou. Porque todos nós podemos aprender a cuidar uns dos outros. E quando fazemos isso, estamos dando uma segunda chance não só para quem está machucado, mas para nós mesmos também. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Helena observou seu filho, seu pequeno grande homem, acenar para a plateia, e soube que tudo havia valido a pena. Todas as noites em claro, todos os sacrifícios, todas as lágrimas e dúvidas haviam resultado nisso. Um menino extraordinário que estava mudando o mundo, uma vida salva por vez. E ao seu lado, Ricardo segurava sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, finalmente entendendo o que realmente importava na vida. O destino havia feito sua conta. O amor havia vencido e uma família havia nascido das cinzas do passado para construir um futuro cheio de esperança.